Olá, meu nome é Ricardo Fernandes Rodrigues. Eu sou cineasta, então, portanto, o cineasta é aquele que escreve cenas, né, que escreve histórias. Eu sou formado em artes visuais e tenho aí uma auto-administração em cinema e teatro por conta da prática, né? A prática que eu sempre vivi aí no meio da contação da história através do teatro e do cinema. Nós estamos aqui no estúdio do Bela Balela, aqui por onde você anda, por onde você olha, você vê história, né? Aqui é um projeto que nós fomos contemplados no PROAC edital, né, desse ano, no ano passado, aliás, estamos fazendo a história esse ano. É uma história sobre a burocracia. Então nós temos aqui, nós já fizemos o storyboard, ele fica colado em painéis aqui para a gente não perder, né? E fica melhor para a gente organizar as histórias quando for contada. Então tem aqui os roteiros, que é a planificação dos roteiros. Então aqui no estúdio, por onde você andar, você vai ver histórias. Aqui nós temos a outra sala, aqui também já temos uma outra história que está nesse painel aqui, que nós somos contemplados também através da lei de incentivo. Aqui também já tem todo storyboard, já está planificado, desenhado em cenas, mas porque a história já ficou pronta. E tudo que nós estamos falando aqui são histórias autorais. Então esse painel aqui é o painel da história dos Três Marias, né? É um projeto também que nós aportamos, né, através de lei de incentivo, e estamos começando a fazer. Aqui, se você olhar por tudo, já tem bonecos sendo feitos, olha, personagens prontos. O que significa? Significa que essa história aqui já foi contada, tá? Então, seguindo aqui então nós temos uma outra história. Essa história, então, aqui é do Zinho, né? A história de uma menininha que tem um cachorrinho. E aqui também a história desse painel, ou esse painel da escaleta, já está todinha montada, porque nós já estamos fazendo aqui nesse set. Olha aqui, já construímos o set, ou seja, já construímos um ambiente onde vai rolar a história. Então aqui todo o cenário já está construído, né? Que é o ambiente do personagem. Aqui você pode ver os personagens. É claro que eles estão falando em animação em stop motion, né? Que é o trabalho que eles estão produzindo. Vocês trabalham como vocês viram, todos eles são feitos, os personagens são bonequinhos, né? Opa, caiu um olhinho ali. Essa oficina que nós vamos falar agora é justamente isso, a oficina de contação de história. Nós percebemos que todos nós somos contadores de história. Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem alguma coisa que viu em algum lugar, que percebeu em algum lugar e conta a história para os amigos, conta a história para as pessoas. As pessoas mais interessantes são as melhores contadoras de história, não é verdade? Então tudo em torno dela vira história. O que a gente percebe assim é que as pessoas têm dificuldade de escrever a história, de contar uma história melhor. E as pessoas me procuram, mandam um texto para mim, mandam as coisas para mim, falando sobre história e querendo aprender sobre história. Então, por isso que nós fazemos essa oficina. Então, nós percebemos que onde nós passamos tem história. Nós somos ávidos por história, né? Nós temos história o tempo todo. É por isso que você assiste novela, por isso que está sempre no celular, né? Vendo história, vendo a contação de história dos outros, né? E às vezes posta a sua também e quer contar da melhor maneira possível. Essa oficina, ela se trata disso. Como contar história. Como contar história de uma maneira simples. A maneira de escrever uma história. Você que é músico, você que está começando agora a escrever, que pretende escrever um livro, que quer escrever um roteiro de um curta para o cinema, vai escrever um livro infantil, vai escrever para um podcast, para um canal de YouTube. Tudo isso demanda hoje, né? Hoje em dia demanda. Todo esse processo de gerar conteúdo demanda a escrita. Né? Nós precisamos escrever cada vez melhor. Essa oficina aqui, ela não tem assim, a pretensão de aprofundar, né, esse assunto da escrita, mas sim fazer aí um processo para iniciante, é um processo para você aprender o que tem por trás de uma história. Eu tenho vontade de tocar piano. E você vai sentar num piano e tocar piano? Não, é claro que não. Você vai aprender primeiro as questões básicas, depois você vai ter a prática, você vai se aprofundar até ser um maestro. A escrita
é como qualquer outra profissão, né? Ela tem todo esse detalhe. Demanda tempo, demanda você pesquisar. A pesquisa é muito importante sobre a questão da escrita. Então, o que acontece? Esses dias fui dar uma palestra sobre contação de história para pais e filhos, a gente percebeu. São pessoas simples e as pessoas têm uma grande dificuldade de contar a história para o filho que está ali, da caminho, que está no colo, porque toda criança adora história, né? Adora história. E nós perdemos esse vínculo de pegar um livro, perdemos esse costume, né, esse hábito de pegar um livro e levar para a cama e contar para a história. É ali que você forma o seu filho. É ali que você forma uma criança, seu sobrinho, sei lá. Vai formar uma criança a primeira leitura. Você vai, ali você vai iniciar a primeira leitura na criança. Ah, mas como que eu faço isso? Eu sou analfabeto, eu tenho dificuldade, né? Com os pais que estavam ali naquela reunião, naquela época. E uma coisa que eu percebo que as pessoas têm dificuldade de contar a história, e uma das dificuldades é porque tem referência de grandes livros, né? De grandes filmes, da Walt Disney. Eu vou contar a historinha para minha filha, mas pensa lá em Walt Disney, pensa que nada. Não é disso que nós estamos falando. Todos nós somos contadores de história. Se você parar para contar uma história na frente do seu filho ou para alguma pessoa, e se você pegar os elementos que aconteceu durante o dia, por exemplo, você vai ter ali um celeiro de história. Então você que conta história, você que escreve música, que escreve poema, né, que está aí querendo escrever seu livro, querendo escrever um roteiro para cinema, ou escrever um artigo, escrever um argumento, uma sinopse, que está querendo escrever alguma coisa e precisa começar a escrever, eu acredito que você vai encontrar aqui nessas oficinas aí o princípio, né, desses métodos que é possível escrever. Qualquer um escreve? Sim, qualquer um escreve. Assim como desenhar, né? Qualquer um tem a capacidade de desenhar, todos nós desenhamos e todos nós já está embutido em nós essa questão da contação de história desde lá dos primórdios da Terra, né? Quando a primeira humanidade sentava em volta da fogueira, e a primeira coisa que, em volta da fogueira, o que eles faziam? Eles contavam uma história, né? Nós estamos falando dessa natureza nossa, da contação de história. Então, o que nós vamos fazer? Vou dar um exemplo para você. Hoje eu fui buscar minha filha, né, a Aline, que está fazendo meu filho, e na rua tinha um cheiro, né, um cheiro de carniça, alguma coisa, um cheiro muito forte. É claro que passa uma história na cabeça da gente, né? Então a gente cria história. Então eu fui conversar com ela e falei, olha que cheiro de carniça, né? Ela falou, estou desconfiada que tem uma velhinha morta lá naquela caçamba. Tinha uma caçamba cheia de galhos, cheia de árvores, né? E provavelmente aquele fedor estava vindo dali. Falei, eu acho que tem uma velhinha morta ali. Eu vou contar essa velhinha, a história dessa velhinha para você. Essa velhinha mora ali no 56. Essa velhinha, ela tem um orquidal na casa dela, e ela planta orquídeas, e gato adora mijar em xaxim de orquídea. Você já viu isso? É interessante. E as orquídeas dela são umas orquídeas caras, umas orquídeas maravilhosas, só que ela odeia gato. Por mais que ela feche ali o orquidal dela, aquele espaço onde ela cultiva as orquídeas, os gatos dão um jeitinho, vai lá e arranca e estraga todas as orquídeas dela. Então a senhora do 56, a velhinha 56, resolveu eliminar os gatos. Então, uma toxina, algum veneninho, alguma coisa, coloca e extermina os gatos do bairro. É cruel, né? Mas eu conheço gente assim. Isso fez com que eu entrasse nesse mundo de associação e criasse uma história a partir do cheiro de carniça que estava em frente à casa da minha filha. Tá. Só que quando ela se meteu nessa missão de eliminar os gatos do bairro, ela mata um gato muito importante. Um gato que era importante para uma outra senhora que vivia numa casa ali perto e sabia que ela estava exterminando os gatos, porque essas coisas correm pela vizinhança, porque eu já passei por essa experiência. E esse gato era muito importante para essa senhora. Era uma senhora solitária e era uma senhora que a única companhia que tinha era o gato. O gato era muito amado. E a senhorinha de 56, então, o gato aparece morto, envenenado na casa dela, da outra senhora. O que a senhora resolve? Outra senhora é uma psicopata. Então ela arma um plano e ela assassina a senhorinha de 56
e joga numa caçamba que está prestes a ser retirada. Só que aconteceu que o caminhão da caçamba quebrou e ficou alguns dias lá. Então atrasou a coleta desses entulhos para jogar no lixo, e assim ninguém ficou percebendo. E aí a história desenrola. Você está vendo como as histórias acontecem? E quando você vai, por exemplo, levar seu filho para tomar um ônibus, ali tem uma história. Então nós percebemos que durante o dia nós somos bombardeados de todas as direções e de todos os sentidos acerca da contação da história. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender como principiante a compreender um pouco sobre esses elementos da história, como nós podemos captar, como que nós podemos pegar, de repente, uma premissa dessa, de repente, ou a premissa de você levar o filho no ponto do ônibus, de repente, a premissa de você ter encontrado uma garota bonita no seu caminho, de repente, ter encontrado uma situação social, de repente, encontrado uma situação numa instituição, e aquilo poderia virar uma história. Você tem uma premissa, você fica com aquilo na cabeça, eu posso criar uma história através disso. É sobre isso que nós vamos falar agora. Você tem os elementos, você tem uma história que está na sua cabeça, mas você não sabe o que fazer com aquilo. Eu gostaria muito de contar a história, eu gostaria muito de escrever um artigo sobre isso, escrever uma poesia sobre isso, escrever uma música sobre isso, colocar nas páginas do meu Facebook, colocar numa ilustração para subir no YouTube, colocar alguma coisa, mas eu não sei. É sobre isso que nós vamos falar agora. Muito bem, eu tenho uma ideia, eu peguei alguma coisa e quero transformar isso numa história. Quero escrever um livro infantil, quero escrever um curta-metragem, quero escrever alguma coisa. Eu tenho essa ideia na cabeça, isso chama-se premissa, né? Ou devaneio. Tem uma coisa aqui na cabeça que parece um absurdo, mas eu queria transformar esse devaneio, eu queria transformar essa ideia, essa coisa, numa história. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês um jeito que eu gosto de fazer, um jeito simples, porque eu antes vivia antes do celular, né? Eu vivia com o sketchbook, né? Que era um amarrado de pequenos pedaços de papel que eu fazia as anotações daquilo que acontecia e depois chegava em casa e transcrevia, né? Mas agora aqui no celular nós temos uma coisa importante. Eu tenho aqui no WhatsApp, por exemplo, um mecanismo que eu acho muito legal. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar viajando, eu posso estar na rua, eu posso estar em casa, qualquer lugar que eu estiver. Eu uso um dispositivo que tem do WhatsApp, aproxima aqui, que quando eu vou escrever a mensagem, tem esse telefoninho aqui do lado, olha. Tá vendo esse telefoninho preto aqui? Para você que não conhece muito celular, eu sei que você conhece mais celular, melhor do que eu, mas eu uso esse microfoninho preto, e quando eu ligo ele, eu posso escrever a minha história, que o texto aparece aí. Estou escrevendo uma história, eu vou dar um exemplo aqui para você, o texto já está aparecendo aí, né, porque está captando a imagem e transformando em texto. Ou seja, eu estou fazendo meu sketchbook, ou seja, o meu rascunho está sendo feito através de uma ferramenta simples, que é o celular, que é o WhatsApp. Eu fui levar minha filha hoje de manhã e senti um cheiro de carniça na rua. E esse cheiro de carniça, quando eu olhei dos lados, eu vi uma caçamba do lado. E por incrível que pareça, minha mente já está acostumada a criar história, então me veio à mente que a senhorinha do 56, aquela que cria orquídeas, podia ter sido assassinada e jogado naquela caçamba. E ela começou a feder porque houve um atraso na coleta, né, dessa caçamba, e ela estava ali fedendo onde ela vai ser descoberto o corpo dela e ser descoberto toda a trama. Então eu sei que por trás daquela velhinha morta no lixo existe toda uma trama, né? Ela tem esse orquidário, e o orquidário é invadido por gatos, né? Gatos adoram a orquidária, porque o xaxim com aquela terra fofinha, para eles fazer xixi e fazer cocôzinho lá, é uma maravilha para eles, né? Então esses gatos, o que acontece? Eles invadem esse orquidário da senhorinha do 56, deixando ela enlouquecida. E ela resolve um dia, então, exterminar todos os gatos através de toxina, ou seja, através de veneno, através de chumbinho, através de alguma coisa. E ela faz isso. Mas só que nessa tarefa, né, de extermínio dos gatos, ela mata um gato muito importante de uma vizinha que só tinha aquele gato como amigo e companheiro dela.
Essa vizinha que tinha esse gato, ela era uma psicopata assassina. E aí discorre toda a trama, beleza? Eu vou mostrar para vocês, eu vou parar aqui. Então eu paro, o que acontece? Aqui eu tenho todo o texto. Eu pego esse texto e vou colocar no Word, que eu vou mostrar para vocês agora, e vou transformar isso numa história. Então, depois que nós temos gravado no celular aquela ideia, aquela premissa, né, que nós tivemos daquela história, eu dei um exemplo bobo, mas podia ser qualquer outra coisa. Aqui no meu celular tem várias histórias, né? Posso escolher qualquer história para a gente começar a fazer aí. Mas como eu comecei esse da senhorinha do 56, a gente vai dar um exemplo disso, tá? O que você faz? Primeira coisa, se você tiver um computador na sua casa, você vai abrir no WhatsApp, né? E vai abrir a página. Minha página chama Roteiro Vivo. E tá aqui então o meu rascunho. O meu rascunho que eu transcrevi através da fala está escrito aqui. Então o que eu vou pegar para fazer isso? Eu vou pegar e vou passar para um programa, né? Para um editor de texto. Pode ser o Word, pode ser o bloco de notas, né? Se você tiver um bloco de notas, pode ser o seu bloco. Deixa eu pegar aqui o bloco de notas. Onde está o bloco de notas? Aqui eu quase não uso, então, olha só, não está aqui. Tá, mas você vai pegar o bloco de notas. Deixa eu colocar aqui notas. Notas. Ele está aqui, ó, bloquinho de notas. Você pode pegar esse bloco de notas e também fazer nele, tá? Tá aqui. Você pode escrever no bloco de notas. Eu gosto do Word, né? O Word é o programa de edição, editor, né? De texto, o melhor programa de editor de texto que tem. Assim, mas você pode, eu quero fazer já direto num programa profissional. Então você vai pegar o Celtics, né? O Celtics ele é gratuito. É um programa só de contação de história, né? De você escrever esse coisa. Depois eu mostro ele para vocês. Tem vários outros programas, mas eu gosto aqui do Word mesmo, que é o mais simples de todos. Então o que eu faço? Eu venho aqui, pego a minha história, copio a minha história inteirinha, deixa eu ver onde foi. Aqui é da Alberto Boca Aberta, que é uma história que nós estamos contando. Aqui é o cheirinho de sabão. Aqui, está aqui a historinha da senhorinha do 56. Aqui. Posso escrever. Então, aquilo que eu contei, né, de maneira bem simples, eu tenho aqui. Dou um Ctrl C. Já posso fechar isso aqui, né? Dou um Ctrl V. E está aqui. O meu texto já está aqui já no editor de texto. E você simplesmente pode chegar, você tem uma ideia na cabeça, pode chegar no seu editor de texto e escrever. Ou escrever num pedacinho de papel. Eu me lembro quando eu viajava bastante e vinha as histórias na minha cabeça, e eu às vezes não tinha lugar para escrever, escrevia em papel de guardanapo, às vezes pedaço de papel higiênico, qualquer coisa. Mas eu mantinha aquele escrito. Porque o importante de você escrever, o importante é você manter uma coisa escrita, uma coisa plasmada ali, física, porque as coisas passam, né? Como diz Harry James, ele fala que uma ideia, quando você não escreve uma ideia, é que nem um coelho, né? Que vai embora e você só vê o rabo. Eu aprendi muito com isso, a partir desse momento, então, e eu escrevo todas as minhas coisinhas. O celular aí é uma boa, todo mundo praticamente tem celular, e você que não tem, então escreve no papel, escreve alguma coisa, mas que mantenha o texto, depois passa aqui para o seu texto. Beleza, então você tem aqui o texto, é tudo desorganizado, né? Um coloquial, quando você fala nesse coloquial, o que acontece? A fala vem toda estranha, né? Deixa eu ver quando começa a história, criar uma história, não vem em mim. Hoje de manhã fui levar a minha filha e senti o cheiro de carniça. Esse cheiro, senti o cheiro de carniça. Vou começar a partir daqui. Senti o cheiro de carniça, tá aqui, ó, na rua, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Aí, legal. Senti o cheiro de carniça. Senti o cheiro de carniça. Aí eu começo a dividir por ação. Senti o cheiro de carniça. Senti o cheiro de carniça na rua. Esse cheiro de carniça vinha de uma caçamba. Eu vi que vinha de uma caçamba, né? Então eu já começo aqui, vinha de uma caçamba. Então, uma ação, duas ação,
Segunda ação, por que pareça, na minha mente, como já está acostumado de história, então essa aqui é uma coisa que eu contei, eu vou tirar, vou jogar fora. Então me vem à mente a senhorinha do 56, aqui já começa a história, né? A senhora ela cria orquídeas, né? Não cria, ela cultiva. Então você começa a acertar esse texto. Ela cultiva orquídeas. Olha lá. E ela poderia ter sido assassinada e jogada naquela caçamba. Então eu estou escrevendo aqui, eu estou fazendo texto daquilo que é meu devaneio. E ela começou a ofender porque houve um atraso na coleta. Ofender, ela começou a feder, né? Ela começou a feder, você coloca aqui que está fora de ordem isso, né? Nós não montamos a escaleta ainda. Ela começou a feder porque houve um atraso na coleta da caçamba. Opa, é um texto importante. E ela estava ali, né? Ela estava ali fedendo. Você mantém, vai tirando, porque você vai limpando as coisas. Onde ela vai ser descoberta. Ela vai ser descoberta o corpo, vai ser descoberta, aí você começa a limpar esse texto, vai ser descoberto o corpo dela. E sendo descoberta o corpo dela, vai aparecer toda a trama. Então toda a trama acontece aqui. E é descoberta também toda a trama. Você veja que eu estou separando em linhas aquilo que é a minha história. Né? Aqui eu já tenho um personagem, que é a senhorinha de 50 anos, que nós vamos falar até agora. Aqui então, depois de você escrever a história, claro que aqui ainda é um rascunho, né? Nós vemos aqui que ainda aqui é um devaneio. Ou seja, nós divagamos, né, sobre a história, sobre as possíveis ações da história. Então nós organizamos a história e nós organizamos por ação, né? Como eu mostrei aqui para vocês. Então nós temos aqui o devaneio da história e a gente já começa a pensar nessa questão de formatar, né? Então a gente vem aqui, seleciona tudo e já coloca uma fonte. Eu gosto de colocar a Correia New, né, fonte 12 e mais ou menos aí entre linha 1,5. Vamos jogar tudo aqui para a esquerda, porque aqui nós já começamos a ter, olha só que interessante, aqui nós temos o devaneio, né? Ou seja, a primeira escrita da história com começo, meio e fim. Então, aquilo que nós fazemos, nós já começamos então, a formatar a nossa história. A partir dessa história aqui, nós podemos escrever um plot, podemos escrever a sinopse, e nós podemos começar a escrever também o argumento, que é o mais importante nas questões da história. Então, nós partimos de uma pequena ideia, uma ideia de uma premissa. Às vezes você pode falar, mas é uma ideia boba, né? É um conto da carochinha. Olha, eu conheço muitos filmes de hoje de sucesso que partiram de um conto da carochinha, ou seja, uma coisa muito simples. Vou dar um exemplo para vocês, o filme O Grito. Você pegar aquele filme O Grito, você vai ver o que tem daquela história, é muito simples, uma coisa muito simples, mas a maneira como o autor fez com que o espectador fosse conduzido dentro da história, aí que está o talento do escritor, né? É conduzir o espectador dentro da história. Porque você está contando uma história para alguém, você tem um público-alvo, você tem um público que você está querendo que leia essa história e pode ser o público ali em volta do cafezinho da sua empresa, pode ser no ônibus que você viaja, pode ser da vizinhança, pode ser nos amigos que você frequenta, ou naquela música que você quer escrever, de qualquer maneira. Mas o mais importante na história, o mais legal numa história, é você ter uma história, mas pegar o seu público, pegar esse espectador e conduzir ele dentro da história da melhor maneira possível. É por isso que nós chamamos de estrutura, né? Você precisa de uma estrutura para fazer isso. E no caso do filme O Grito é um filme muito simples, uma ideia muito simples, uma ideia muito bobinha.
Mas a maneira como ele conduziu, a maneira como ele escreveu, a maneira como ele estruturou a história é que fez a diferença. Nós percebemos aqui pela nossa historinha, nosso conto da carochinha, né? Que aconteceu a partir de um cheiro de carniça vindo de uma caçamba, né? E através do mundo de associação que nós temos, então, nós começamos a conectar fatos, conectar acontecimentos que vai aí gerar essa estrutura para a história, que vai gerar esse encadeamento de eventos, né? Esse evento colocado um atrás do outro, e que vai gerar uma história como essa. Nós colocamos aqui história, um título provisório, né? Que a gente nem sabe o que vai fazer com a história, mas é um exemplo legal que eu trouxe para todos nós, aí ter uma experiência do que é uma escrita a partir de coisas simples, a partir de acontecimentos do dia a dia. Nós colocamos o Orquidária 56. O desenvolvimento da escaleta é como, né, as ideias foram colocando em forma de ação, em forma de eventos, né, encadeados, um atrás do outro, chama-se escaleta, né, ou um tipo de escaleta, depois nós vamos ver uma escaleta diferente, que foi por ação. Eu escolhi, né, eu gosto de escolher por ação. Então, o que aconteceu? Senti um cheiro de carniça na rua. Esse cheiro de carniça vinha de uma caçamba. A senhorinha do 56 é aquela que cultiva orquídea. Podia ter sido assassinada e jogada na caçamba. Ela começa a feder porque houve um atraso na coleta dessa caçamba. E ela estava ali fedendo. Então você começa a escrever, né? Aqui nós colocamos toda a situação até chegar no segundo ato, né? Que é o segundo ato. Depois nós vamos ao terceiro ato, nós vamos completar isso mais para frente, tá? Então nós estamos criando a estrutura para a história, para que a história fique interessante, para que o espectador ele seja pego ali logo no começo da contação da história, ele é levado para dentro da história e você faz com que ele não desgrude mais da história até o final. O próximo tema que nós vamos falar agora é sobre o personagem. E nós então nessa pequena história já descobrimos dois personagens importantes. Mas nessa história nós descobrimos que tem a senhorinha do 56, depois nós podemos dar um nome para ela, né? E a do Carmo. A do Carmo é aquela que tinha um gato, que era cuidado como um filho, né? E tinha todos os cuidados, mas o gato deu uma escapada e acabou indo no orquidário da senhorinha do 56. E ele acabou sendo envenenado. E uma vez que ele é envenenado, ele veio para casa e a do Carmo assistiu a agonia e a morte do gato. E isso fez com que despertasse nesse personagem, na Maria do Carmo, uma revolta muito grande e o desejo de vingança. Espera um pouquinho. Então nós já temos aí uma protagonista. Nós sabemos que a partir da Maria do Carmo, todas as ações vão girar em torno dela. Ela vai ser o personagem principal da nossa história. Ela vai ser a protagonista. Ela que vai agir, né, dentro da história, ela que, nesse desejo de vingança, ela vai tomar algumas atitudes, ela vai fazer algumas coisas até chegar ao resultado ou não. Mas a partir desse momento que ela vê o gato morrendo, a partir do momento que dispara dentro dela um desejo de vingança, nós temos aí então a protagonista, ou seja, a história, o enredo da história vai se desenrolar em volta dela. E a cada ação que ela der, ela vai encontrar uma barreira, uma força antagônica que vai trazer isso ela para trás. Então, nós temos dois personagens então na nossa história até agora. Nós temos a senhorinha do 56, que é aquela senhorinha que ela tem ali um fascínio, né, muito grande pelo seu orquidário. É um orquidário que não deve ser muito pequeno, mas que ali dentro desse orquidário tem umas plantinhas, umas orquídeas realmente valiosas, né? Ela vai todo ano, né? Ela cuida daquelas orquídeas, porque todo ano tem a feira da orquídea. E ela é a pessoa mais importante dessa feira, porque ela é premiada nessa feira, então ela tem todo cuidado. Então a vida dela é aquele orquidário. Então nós temos uma personagem aí, uma coadjuvante, né? Que ela tem esse orquidário e faz desse orquidário a vida dela. Então ela precisa cuidar desse orquidário, de qualquer forma. Uma vez invadido o orquidário dela por esses gatos da vizinhança, que estragam suas plantas,
A partir do momento que entrou um gato nesse orquidário e destruiu a principal obra-prima dela, uma orquídea que era uma obra-prima dela, que ela cuidou o ano inteiro, nas vésperas de colocar, de mandar para a feira, aí ela resolveu tomar uma atitude, já sei, vou exterminar os gatos. Então nós temos dois personagens, a Maria do Carmo, nós temos dois personagens, a Senhorinha dos 56 e tem a Maria do Carmo. Então, por enquanto, aqui no primeiro ato, a gente revela, né? A gente está escrevendo sobre a personagem, que é a Senhorinha dos 56. Nós falamos até agora das características dela? Não. Nós sabemos que ela é uma senhorinha muito dedicada, ela provavelmente ela tem aí quantos anos? Vamos colocar 62 anos, 60 anos, 62 anos. Vamos colocar a aparência dela, uma senhorinha de óculos. Vamos colocar ela um vestidinho de chita, né? Amarelo e preto, amarelo e vermelho, né? Flores, né? Então nós começamos... E qual que é o cabelo dela? Como que é o cabelo dela? É um cabelo grisalho, comprido, mas que ela usa um coque. Como que é a boca dela? É uma boca fininha, né? Mas ela tem um olho grande, ela tem um nariz de bolinha. Então, nós determinamos a característica desse personagem já de como que ele é. E por enquanto nós só descobrimos, nós sabemos como que ela é internamente. E o personagem é uma coisa, é como nós, né? Não é o que parece, é o que mostra o que nós vemos. Nós vemos aquela senhorinha lá do 56, que era uma senhorinha importante ali do bairro, importante, ela é famosa, porque todo ano ela aparece na primeira página do jornal, porque ela é a ganhadora daquela orquídea, aquela orquídea azul vindo lá, não sei de que país, da Índia, lá não sei de que país que veio, e ela ganha todo o prêmio. Olha, todo ano de orquídea você pode escolher o segundo lugar em diante, porque o primeiro é dela. Então ela é famosa por causa dessas orquídeas, né? A vida dela é cuidar dessas orquídeas. Nós conhecemos a senhorinha de 56 por conta disso. Mas chega um momento, então, e quando acontece um evento, na véspera, né, dela levar as orquídeas, a orquídea para a feira de orquídea, um gato, durante a noite, entrou no orquidário dela e destruiu a obra-prima dela. Quando isso acontece, dispara nela uma coisa nela, ou seja, a senhorinha de 56, quando ela foi pressionada a esse ponto, dispara nela um desejo muito estranho de resolver o problema. Aí revela essa personagem realmente o que ela é, uma assassina de gatos, uma assassina de pequenos gatos. Então a gente começa a perceber que essa personagem ela tem uma loucura inerente, porque uma loucura, um psicopata, ele só se revela quando ele começa a maltratar os animaizinhos. Opa, aí nós viajamos mesmo. Beleza, nós temos essa personagem, descobrimos, sabemos quem ela é, já falamos um pouco do figurino, já falamos um pouco da aparência dela, mas principalmente quem ela é quando ela é pressionada. Ela é uma assassina de animais. Ela não vai deixar barato esse negócio de ter a sua obra-prima destruída por um animalzinho. Não vai. Ela não vai. Ela encontra o mecanismo que ela tem, que é o que ela tem dentro dela uma vez que ela é pressionada. E nós temos uma outra personagem que aparece com um gatinho no colo, numa cadeira de balanço. O gato chama Januário, mas nós sabemos que esse gato é como um filho para ela. E a gente olha para Maria do Carmo, veja a Maria do Carmo assim, está me ocorrendo agora na cabeça, uma senhora do cabelo ruivo, né, de olhos azuis, né, um nariz assim bem feitinho, ela é bonita, ela é elegante, ela tem uma aparência assim muito bonita, ela é uma mulher culta, inteligente, porque aparece ela do lado da escrivaninha, da mesinha da frente, aparece os livros, então nós sabemos que é uma pessoa muito culta, uma pessoa muito refinada, uma pessoa muito educada. Mas só que quando o gato dela aparece espumando na casa dela, subindo pelas paredes e morrendo por conta de envenenamento, né? Que ela chama o veterinário e o veterinário fala: seu gato foi envenenado. Desperta nela, ou seja, já tinha dentro dela, né, o desejo de vingança. Então o personagem é a coisa mais importante dentro da história. Nós começamos com a história.
historinha, né? Mas nós poderíamos ter começado com o personagem. E nós descobrimos, e nós sabemos que o personagem é a coisa mais importante da história. É esse personagem que vai levar o nosso espectador a ser conduzido dentro da história. Então, aqui nesse momento, nós descobrimos a Maria do Carmo. Opa! Maria do Carmo, aquela aparência culta, aquela aparência maravilhosa, bonita, cabelo toda arrumada, sempre elegante, né? Toda bonita, toda elegante, toda cortês, né? Com as pessoas, toda delicada com as pessoas. Quando ela viu seu filho, Januário, quando ela viu o gato morto, o olho arregalado, espumando pela boca, ela tem um desejo de vingança. Quem é Maria do Carmo nesse momento de pressão? Nesse momento de pressão, então, nós descobrimos aqui na nossa história, né, de uma Maria do Carmo, a partir do segundo ato, porque dispara aí o segundo ato, né? O primeiro ato, a gente tem o primeiro momento da história, nós temos a apresentação dos personagens, quem são, o que é, o ambiente que eles moram, que é uma vila, nós mostramos ali, né, a cerquinha, mostramos a orquidária, mostramos a casa de Maria do Carmo, então nós apresentamos o personagem. Mas, de repente, dispara nessas duas pessoas, né, no ano 56, o desejo de fazer uma limpeza na região, o extermínio de todos os gatos, da senhora em 56, mas o que vai disparar mesmo o segundo ato vai ser o momento em que Maria do Carmo resolve vingança. Nós não conhecemos Maria do Carmo até aí, e nós vamos conhecer através do enredo. Mas esses dois são os personagens, né? Maria do Carmo, então, se torna o personagem principal, o protagonista. Todas as ações dessa história, todo o enredo dessas ações vai girar em torno dela, né? E todas as ações, reações, e ela também vai sofrer todas as consequências dessas ações, né? Que não são poucas, né? A partir do momento que ela resolve, ela toma uma decisão, ela já não é mais a mesma. Ela se torna uma outra coisa, ela se torna uma outra pessoa, assim como a senhorinha lá da Orquídea. A partir do momento que ela resolveu exterminar os gatos, ela deixou de ser uma pessoa e começou a ser outra, aquilo que realmente ela trazia dentro dela. Maria do Carmo, mesma coisa. A partir desse momento, ela alavanca a narrativa, né? Ela alavanca a história e não tem mais como voltar atrás. Ela vai atrás do seu desejo até conseguir. E é isso que nós vamos ver durante aqui nossa história que nós vamos fazer. Então, esse momento, o momento da importância do personagem, você escrever quem é, suas características. O personagem não é aquilo que parece, ele é mais profundo, ele tem as suas coisas interiores, porque é isso que é interessante para a história. Então, você vai escrever quem é esse personagem. Aí você pode escrever a biografia dele, quem foi a mãe dela, o que aconteceu na vida dela. Então, você pode escrever um texto aí, revelando o máximo possível o seu personagem. E uma dica que eu dou interessante aqui, quando você descobre um personagem, descobre a característica de um personagem como esse, que nós temos duas psicopatas, na verdade, né? Você vai fazer pesquisa, vê histórias parecidas, vê filmes parecidos. Quem são essas pessoas? E quanto mais profundo for a criação do seu personagem, melhor a sua história vai ser. Porque a história está embasada no personagem. Muito bem, então você resolveu contar a sua história. Nós vamos falar aqui do conceito dessa história, da trama dessa história. Isso tem a ver com o seu público-alvo, com aquele que você quer que ouça a sua história, para aquele que você está contando a sua história. Quem é que está contando a história? É um internauta? É uma pessoa que lê livro, uma pessoa que lê roteiro, uma pessoa que ouve música, é um avatar? O que ela é? É simplesmente uma navegante? É um colaborador seu? É um internauta? Quem é esse público? Então você precisa saber quem é esse público, né? Você precisa entender um pouco mais esse público, porque através desse público, quando você entender esse público, é que você vai, então, montar o conceito para a sua história. É onde a sua trama vai ser embasada. O que é um conceito? Então, eu sei, por exemplo, que esse filme meu vai ser um filme aí, o gênero suspense, né? Eu acredito que seja suspense, aventura, ou talvez comédia, suspense. A gente não definiu o gênero desse filme ainda, porque ainda nós não definimos também a questão do público. Então, a questão de saber para quem vai ser feito, como vai ser feito, isso chama-se conceito. O conceito nada mais é de você criar um ambiente, né, propício, uma história que seja
contada de forma a atingir aquele público. Então, aí sim, aí você então vai montar a sua trama. Digamos que essa história nós vamos fazer um curta-metragem, que é o que nós fazemos, né? Ela vai se transformar num roteiro. Esse roteiro, de repente, nós escolhemos aí que o gênero vai ser suspense e terror. E, opa, pera um pouquinho, então nós temos um público a ser atingido. Quem que vai ser? Quem que vai ser atingido? Por exemplo, mas nós queremos que seja para jovens e adolescentes, né, que gostam dessa coisa, né, de suspense. Nós queremos que seja para adultos. Nós queremos ser mais que adulto. Que esse adulto adulto que assiste curta-metragem, né, que são cinéfilos, que gostam de cinema. Né? É para família, para criança? Não, não é. Então, que conceito que você vai montar as suas tramas? Esse conceito de tramas, como é que você vai fazer? É de acordo com o público que você vai atingir. Então, o gênero é muito importante, tá? Resolvi que isso aqui vai ser o gênero suspense e terror. Espera um pouquinho, então nós temos um público específico. Então, nós vamos montar todo o conceito, toda a trama em cima desse público. Porque é o mais importante, você tem uma história para contar e você vai contar para alguém. Então, você tem que começar a definir, aí, a pesquisar mais o seu público e definir realmente o que você quer. Então, isso tem a ver com conceitos e tramas. Depois de feito todo esse processo, você percebe que é um processo de desenvolvimento, né? Você achar que a história vai vir na sua cabeça e depois você vai ver na tela grande, ou vai ver no livro montado, ou vai... Mentira, né? A história é um processo de desenvolvimento como você desenvolve qualquer outra coisa. Porque quando você cria alguma coisa, seja esse produto intelectual, ele passa por um desenvolvimento, né? Uma maneira como você vai plasmar aquilo para você ter um produto final para chegar no seu público, naquilo que você quer, o público pago ou não. Então tem todo um processo. Então eu chego aqui na parte desse processo, desse desenvolvimento, que é a parte do gênero. Né? O que é gênero? Eu preciso definir o gênero do meu filme. Nós acabamos de falar para vocês que aqui nós podemos definir essa história, essa pequena história, no gênero terror, né? Terror, suspense barra terror, né? É gênero e subgênero. Por quê? Porque nós podemos fazer E quando nós falamos de um público que gosta de ver filme de terror, é aquele público mais corajoso, né? Não é qualquer um que gosta de ver filme de terror, não é verdade? Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, preferem outros gêneros de filme que nós vamos falar aqui. Então nós percebemos que na história tem mais ou menos, quase infinito, né? A questão da combinação de gêneros. Mas os principais que nós vemos nas histórias é cerca de 25 gêneros. Então a gente vai falar aqui de alguns gêneros e para que ele serve, né? É realmente para definir esse público quando ele vai escolher alguma coisa, ou quando você vai até alguém para contar a sua história. Então nós podemos começar esse aqui de terror, né? Que nós estamos falando de terror, mas nós temos também os filmes de ação, né? Os filmes de ação nós vemos lá aquele herói que ele tem lá um vilão, né? Uma força antagônica que é um vilão, e ele, através de um processo, ele vence aquele vilão e traz uma coisa legal ali para a sua comunidade ou para o meio onde ele foi chamado, né? Nós temos a Aventura é aquele filme de família, né? Que é o Jurassic Park. Então, que acontece um evento, alguma coisa, então nossos protagonistas são chamados para desvendar determinada coisa ou para suplantar vários obstáculos, né? Uma curva dramática ascendente, até atingir o objetivo, né? Então são filmes de aventura, são filmes que você senta para assistir com a família, com os filhos, são filmes gostosos de ver. Esse é um tipo de gênero também, tá? Outro tipo de gênero é a comédia, mas dentro da comédia nós temos vários tipos de comédia, né? Nós temos uma comédia mais leve, nós temos aquela comédia que você pode sentar com toda a família, assistir, né? Que o casal entra de férias, né? Que também é um tipo de comédia viagem, comédia romântica, comédia quanto mais idiota melhor, que no caso do Debi Lloyd. Então nós temos, dentro do gênero da comédia, nós temos vários títulos aí de comédia. Então nós escolhemos aquilo que nós queremos, ou escolhemos o nosso público através desse gênero também.
Outro gênero, né, que é muito usado no cinema, que é uma coisa legal, é o biográfico, né? O biográfico é quando você conta a história de alguém, né? Esse dia nós tínhamos o filme do Freddie Mercury, ele contando a jornada de Freddie Mercury. O que é aquele filme? Aquele filme, então, é um filme biográfico, né? Anne Frank. Às vezes você vê um filme que conta em forma de aventura, em forma de comédia, em forma de romance, mas que não passa, que na verdade o gênero dele é biográfico, quando se trata de contar a vida de alguém, tá? O outro filme legal é o filme do romance, né? Um outro gênero, romance. Isso aqui é um romance? Esse filme aqui... Não, né? O filme do romance é quando menino encontra menina, né? E tem alguma coisa que impede deles ficarem juntos, ou a distância, ou o pai e a mãe, a condição social. Nesse dia eu tinha um filme muito legal de romance, e o que não permitia eles ficarem juntos era a morte. Porque o cara era o mensageiro da morte, o menino era o mensageiro da morte. Né? A menina se apaixonou por um menino, só que esse menino era o mensageiro da morte. Eles não podiam ficar juntos de jeito nenhum, porque eles simplesmente eram o mensageiro da morte. Então são romances. Eu conheço gente que só gosta de ler romance, só gosta de assistir a questão do romance, a questão do amor, essa questão mais mágica em que o relacionamento entre duas pessoas traz. Tá? Outro gênero muito interessante, que é legal, que é o drama. Né? O que é o drama? O gênero drama? O drama é aquele filme que você assiste ele, quem diria em vida e morte, né? Que está nesse inteirinho aí, mas que leva você a refletir alguém, né? Aquele filme que eu acho que é o filme de drama, eu acredito que é o melhor filme que já fizeram, assim, na minha opinião, né? Que é Um Sonho de Liberdade, que são aquelas pessoas que estão no corredor da morte, né? E que passam por uma série de processos, que passam por todo um processo e leva você a refletir, nossa, mas que negócio é esse, né? Tem toda aquela ética moral, né, de morte, de vida, mas é um filme que leva você a ter uma reflexão no final, né, a partir da contação de uma história. Outro gênero, que é um gênero muito legal, que eu gosto muito, é da fantasia, né? Alice no País das Maravilhas, né? Um filme que eu gosto, um filme de fantasia, que eu gosto muito, é aquele filme do Guilherme Del Toro, que é o Labirinto do Fauno. Puxa vida, aquele filme é maravilhoso, né? Acontece no meio de uma guerra, quando a menininha entra, né, num túnel, através de uma raiz, assim como Alice no País da Maravilha, e vai cair numa sala de um banquete. Ali é desenvolvido praticamente o enredo do filme. Muito legal, né? É o filme de fantasia. Quem é que não gosta de fantasia, né? Então, o gênero. Você percebe que a sua história tem que ser definida pelo gênero. Você fez a história, mas o que é isso? Você definiu o seu público-alvo. Então tá, meu público-alvo é o público que gosta de assistir filme de terror e suspense. Qual que é o gênero desse filme? Terror e suspense. Então você vai pesquisar e criar todo o conceito para a sua trama, para o enredo do seu filme, o suspense e terror. Então existem vários mecanismos que você pode pesquisar e encontrar esses mecanismos de como alavancar a sua história no gênero suspense e terror. Veja que essas oficinas que nós estamos falando aqui de princípios, né? Princípios básicos de como escrever uma história. É claro que se você quiser aprofundar em algum tema, alguma coisa, ou na própria questão da escrita, você vai ter que buscar outros mecanismos, né? Estudar mais, fazer pesquisa e tudo mais. E pode ser que nós façamos um outro tipo de oficina falando de cada tema, né, de maneira específica, mais aprofundada, mas não é esse o mote da nossa oficina agora. Outro gênero, voltando para o gênero, outro gênero que nós temos é o gênero musical, né? Quem que nunca assistiu um musical, né? Cats, né, que eu gosto muito, que é o gênero musical. O gênero musical, então, tem um filme que é contado, né, de maneira musical. Principalmente, eu gosto muito do filme musical. Tem vários exemplos que é muito legal, tá? O outro é o suspense, que é esse aqui, né, que eu estou falando, que é suspense barra terror, que tem todo o enredo dele é baseado na incerteza, né? Nós, na história, plantamos uma coisinha, por exemplo, aqui nós temos só o devaneio.
Mas existe toda uma técnica para transformar esse filme aqui no suspense, né? Que é plantar informações e deixar o público, né, na incerteza. O que vai acontecer, né? Então você vai mostrando a partir do momento que você vai plantando elementos e vai revelando, plantando os elementos e revelando. E de maneira que existe toda uma técnica para isso, né? Através da sonoridade, através das imagens, através da inclinação da câmera, tem todo um processo aí para se escrever. E livro também, né? Se você for escrever um livro, de repente vai querer escrever uma música, né? De suspense, que é uma coisa legal. Tá? O terror, né? Esse público do terror, que é o público mais corajoso do terror, eu falei lá no começo, tá bom? Então nós podemos... Existem vários tipos de gênero. Eu estou escrevendo um filme aqui que ele é aventura barra história, ou seja, ele é um filme que ele tem a ver com educação. Então ele é um filme de aventura, é um filme para criança, né? Jovens e adolescentes, isso foi definido. Chama Os Aliens de Ciranda do Sul, que ele é feito para criança e adolescente, mas na fase do aprendizado. Então é um filme que conta uma história de um lugar, tá? Permeado toda uma aventura de umas crianças. Então isso barra história, barra educação, barra não sei o quê. Então tem vários tipos de gênero que você pode definir para que você possa montar melhor o conceito da sua trama e desenvolver mais legal a sua história. Beleza, então uma vez que você definiu o gênero, você definiu até o ponto que nós chegamos a história até aqui. Na verdade, o que nós temos aqui, até esse momento, esse devaneio, né, essas coisas que nós temos, ainda não é uma história, na verdade. Nós temos aí, nós nem sabemos se ela é legal. A verdade é essa. O que vai fazer de uma história legal, aquilo que eu falei anteriormente, é a estrutura. É como você vai fazer, os mecanismos que você vai utilizar para que o espectador ouça a sua história, seja impactado por sua história, fique fascinado por sua história, porque esse é o seu objetivo. Vai estar aí o seu talento, vai estar aí as suas maneiras de escrever a história. É o como, esse como é a estrutura. Quando eles falam disso, é a estrutura. A primeira coisa que nós fazemos quando nós temos uma história como essa, nós já sabemos mais ou menos como é o personagem, nós sabemos mais ou menos como é a história. Então, a primeira coisa que nós fazemos para montar uma estrutura se chama plot, né? Esse plot, ele tem que estar... Eu quando eu faço o plot, eu não fiz ainda aqui, mas eu escrevo, eu coloco na frente do meu computador aqui para não perder a história. Que o plot a questão da estruturação da história é o primeiro passo. Então eu vou escrever aqui com vocês sobre o plot. Vou escrever aqui o plot dessa história, eu não escrevi ainda, e eu vou escrever aqui com vocês. Então o plot é a primeira parte da estrutura que nós escrevemos. Eu vou escrever aqui para dar um exemplo, para mostrar para vocês. Então eu já coloco aqui. Como que eu escrevo o plot? Então o plot é o primeiro coisa da estrutura. É onde nós vamos estruturar a nossa história. Porque na verdade, o que vai acontecer? Toda história tem uma mensagem. E a gente começa a perceber, mesmo que a gente não saiba da mensagem, mas toda história nós percebemos a mensagem. Você não precisa escrever a mensagem, mas nós percebemos a mensagem. E a estrutura tem a ver com isso, né? Aquilo que você quer contar verdadeiramente através daquilo que você está plasmando, daquilo que você está construindo. Então, o plot é o primeiro item da estrutura. Eu gosto muito do plot, storyline, né? Algumas pessoas chamam de storyline, mas ela que vai ser o condutor da minha história. Eu vou estar preso ali nessa mensagem, nessa história, através do plot. Então eu começo assim, personagem. Quem é o personagem? Então eu sei que a personagem chama Do Carmo, que ela tem, nós não falamos da idade. A Do Carmo, ela tem aí 68 anos, tá? Ela é inteligente, cabelo ruivo, você pode colocar aqui. Inteligente, simpática. Não vou colocar simpática, na verdade ela se revela uma psicopata. Psicopata que quer vingança a todo custo. Isso pode ser definitivo? É claro que não pode ser definitivo, né? Ela é uma psicopata e ela quer vingança a todo custo. Beleza.
do Carmo, ela é psicopata. Aqui eu coloco o desejo dela. Desejo. Eu vou subdividir, eu vou colocar aqui em vermelho, só para a gente entender. Primeiro o personagem, depois o desejo dela. Em uma linha você escreve isso, em uma, duas linhas, daqui vai dar 2 linhas, 3 linhas, mas resumido. Qual que é o desejo dela? Ela quer vingança a todo custo. Qual é a força antagônica? O que pode impedir ela disso? Então, coloca aqui força antagônica. A força antagônica nós podemos colocar aqui, talvez provisoriamente ou não, que a força antagônica seja um medo. Vou colocar aqui em vermelho, para a gente saber como é estruturado esse plot. Como é feita a primeira estrutura de nossa história. A força antagônica, nós podemos falar que é o medo de voltar para o hospital psiquiátrico. Pode ser isso, pode aparecer outras coisas, né? Psiquiátrico. Nossa, sou péssimo para escrever. Opa! Força antagônica, vou colocar aqui em preto. Hospital psiquiátrico. Beleza, corrigi aqui. Do Carmo, 68, inteligente, mas ela é uma psicopata. Inteligente, elegante, mas se revela uma psicopata. Vou colocar aqui letra maiúscula, né? Vou colocar ponta entre uma... Então aqui, o que acontece aqui? Aqui eu já tenho o meu plot. Eu sei que vai ser em cima disso que vai decorrer toda a estruturação da minha história. Então eu escrevi aqui, fácil, né? Personagem, quem? Né? Quem é o protagonista da minha história? O protagonista da minha história é a do Carmo. Ela tem 60 anos, ela é inteligente, elegante, mas ela é uma psicopata. Né? Vamos descobrir depois o que é isso. Qual que é o desejo dela? Que desejo que ela tem? O desejo dela, né? Principalmente depois que o gato dela morreu, ou seja, que vai ser a trama da nossa história, uma trama profunda, né? Ela quer vingança. Ela quer se vingar de alguém que tem matado o filho dela, que é o gato Januário. Mas o que vai impedir ela o tempo todo? O que vai atormentar ela o tempo todo? O que vai fazer ela pensar sobre esse desejo? Que força antagônica que é essa? É o medo dela voltar ao hospital psiquiátrico, né? Que a gente vai ver durante o enredo da história. E pode ser outra coisa, viu? Nós colocamos isso aqui, nós vamos colocar aqui. Mas é uma maneira da gente começar a estruturar a nossa história. Vamos falar do incidente incitante. Até agora nós vimos uma parte muito importante, nós vimos até agora o plot, né? Como é escrito o plot. Plot é igual à estrutura. Você que começa a estruturar a sua história. A partir desse momento é que seus devaneios, a sua premissa começa a virar uma história verdadeiramente. Então nós temos um personagem principal, que era do Carmo, ela tem 68, ela é inteligente, ela é elegante, mas ela é uma psicopata. E ela tem um desejo, ela deseja um desejo de vingança muito grande, né? Ela quer uma vingança a todo custo. Ela vai se empenhar aí e se vingar, então, a morte do seu filho, o gato Januário. E ela tem uma força, e ela vai encontrar forças antagônicas, ela vai ser atormentada o tempo todo, pelo menos que nós percebemos da história, por medo de voltar ao hospital psiquiátrico. Ela quer vingança, mas ela não quer voltar para o hospital psiquiátrico. Então ela vai criar aí uma trama, né, onde vai ser aí o enredo da nossa história, essa questão do medo dela voltar, né, nessa parte aí. Agora então nós entramos então no tema que chama incidente incitante e a estrutura, né? Como a estrutura aqui para frente, o mais importante agora então vai acontecer entre um evento e o outro, o que vai concluir o evento, disparar outro evento, é incidente incitante. O que é o incidente incitante, né? Ou virada, ou viradinha, né? Como chama no Brasil. No Brasil chama viradinha. Eu conheço alguns escritores que falam, mas eu tenho uma viradinha aqui, eu tenho uma virada aqui. Então, o incidente incitante nada mais é uma virada. Por exemplo, o que é uma virada aqui no começo da nossa história? Então, nós temos aqui a senhora dos 56, que ela é uma campeã, né, da orquídea, e ela preparou
esse orquidário o ano inteiro, né? E ela preparou uma determinada flor, uma determinada orquídea, que ela vai ser, então, premiada no dia seguinte. Ela vai aparecer no jornal, ela vai ter todo um reconhecimento por conta daquele cuidado que teve daquela planta. E aquela planta ali significa o empenho da vida dela toda, ou seja, significa a vida dela. Então, na véspera dela fazer essa exposição, na véspera de apresentar aquela obra-prima dela, entra um gato no orquidário dela e destrói a planta. Então, nós temos uma vida de uma senhorinha, que é uma vida cuidando de orquidário, uma vida conversando com os vizinhos, é uma vida toda preocupada com as questões da vida cotidianas, mas no seu orquidário, de repente, aquilo tudo é destruído, é quebrado, porque um gato entra no orquidário dela e destrói a sua obra-prima. A partir daquele momento, a senhorinha de 56, ela não é mais a mesma. Acontece ali daquele ponto em que ela decide fazer o extermínio dos gatos da região. Porque, já que ela não vai apresentar, então ali ela revela o que realmente ela é. Então esse é um incidente excitante, onde a história começa, né, com uma quebra de rotina e alavanca esse personagem para um patamar diferente, para um patamar superior. Então, ou seja, a curva dramática, ela não é assim linear, né? A curva dramática, ela é uma curva para cima, depois ela cai um pouquinho para desfecho, mas ela tem essa curva. Então, esse momento da história, onde quando ela chega em frente à obra-prima dela, destruída por conta de gato, ela concebe ali algo aterrorizante. Esse é o primeiro incidente incitante que nós temos na história. A história, ela acontece de incidente excitante a incidente excitante a incidente excitante. Ou seja, ela começa a crescer de maneira ascendente através de eventos que é modificado, ou seja, que é alavancado através do incidente excitante. Outro incidente excitante que nós podemos ver. Então, o primeiro ato é a apresentação dos personagens, né? Da senhorinha de 56, na casa dela, cuidando do orquidário, os vizinhos falando dela, os recortes de jornal pendurado na parede, a fama dela, né? E assim ela tem um aparador grande, onde estão todos os prêmios dela, né? Como campeã, né, desse evento. Então mostra aí a senhorinha de 56, uma celebridade no mundo, no universo das orquídeas, tá? Nós mostramos isso dela, aí nós mostramos a do Carmo também, uma senhora elegante, culta, lendo seus livros, né? Tomando chá, com o gato Januário, que também é um personagem, no colo dela. Então nós mostramos até aí o personagem de maneira linear, tranquila, né? Onde que quem é esse ambiente, quem são essas pessoas. De repente, isso é quebrado. É quebrado pela destruição da obra-prima da senhorinha do 56 por causa do gato. A partir desse momento, o que acontece? Dispara a história. A partir desse momento, nós temos o segundo ato. Porque a partir desse momento em que a história se desenvolve, a história mesmo vai acontecer a partir desse incidente incitante. Então nós vamos falar aqui, agora, um pouco mais sobre estrutura, né? O tema aqui é mais sobre estrutura. Então nós vemos aqui, voltando à questão estrutural, do filme, dessa história, né? Que pode ser um romance, pode ser qualquer coisa. Nós percebemos então, no começo do filme, nós percebemos então que no começo da nossa história nós temos ali os personagens em estado de repouso, em estado de equilíbrio, né? Todos eles têm uma vida equilibrada, né? A senhorinha de 56 tem toda a vida dela pautada ali no cuidado com essas orquídeas, principalmente aquela orquídea que vai ser a premiada no grande evento da sua vida, né? Então nós temos tudo ali equilibrado. A Dona Maria do Carmo cuidando do gato dela, lendo seus livros, e nós vemos a senhora de 56 cuidando do orquidário dela, tudo num ponto equilibrado, de pausa linear. De repente acontece um incidente excitante, que quebra esse equilíbrio, leva essas duas pessoas a uma situação dramática, ou seja,
essa curva começa então a ficar ascendente. Essas pessoas, diante desse choque, a senhorinha de 56, por ter o sonho dela destruído, e a resolução dela de exterminar os gatos, e a Maria do Carmo, vendo seu filho morto e despertando nela uma situação de vingança muito grande. Ela tem que descobrir quem é o responsável pela morte do gato Januário, que é praticamente seu filho, e a senhorinha 56. Então nós vemos os dois personagens que se desequilibram completamente. A história é desequilibrada pelo evento incitante, por esses dois eventos, por esses dois incidentes incitantes dentro da história. E nós percebemos que essa curva dramática começa a levantar. A curva dramática é aquela que prende o espectador na cadeira do filme, né? É aquela que vai prender o seu espectador na hora que você estiver contando a sua história, seja num bar, ou seja em volta do cafezinho, ou seja para o vizinho, ou seja através do filme, ou seja através de uma música, seja através do quê? Essa estrutura, essa curva dramática é que vai prender o seu espectador aí. Então, quando é quebrado o equilíbrio dessas duas personagens, essas personagens entram num campo de um novo equilíbrio, ou seja, de uma nova situação em que eles vão buscar o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Uma é o extermínio do gato e a outra personagem é a vingança. Então, parte então de uma curva dramática até o clímax de vários eventos que vão ser encadeados através de incidentes, mas que esses personagens estão buscando um equilíbrio, um novo equilíbrio para uma nova situação de vida e de personagem dessa história. Essa então é a estrutura da curva dramática até o clímax, né? Que ela vai de forma de tensão, né? Que ela vai prender o espectador, porque ela é muito tensa, ela é muito atraente, né? E ela vai manter seu espectador preso na história através da curva dramática até o clímax e depois o relaxamento, que vai ser o desfecho da história. Agora então nós vamos falar um pouquinho sobre a subtrama. Nós percebemos aqui nessa história aqui da Orquidária 56, que é da senhorinha lá, que ela é uma celebridade em orquidário, né, em orquídeas, e a personagem do Carmo, né, que a gente vai perceber depois que é uma personagem com uma psicopata, o desejo enrustido, né, embutido de vingança. Então nós temos só esses dois personagens, temos a história só dessas duas pessoas, dessas duas personagens na história. Mas a gente percebe que entra nessa história também o veterinário. Esse cara ele entra na história, na trama principal, é aquele que vem ver o gato, se o gato está morto, por que o gato morreu. Então nós percebemos que nós temos a estrutura central, a trama central, que é o conflito entre essas duas senhoras, mas também de repente aparece aí um veterinário. O que nós podemos fazer? Nós podemos usar a história desse veterinário, ou seja, criar uma pequena história desse veterinário, envolvendo esse veterinário na trama central. Então nós temos aí a história do veterinário, que é uma história menor, e que se chama subtrama. Então é assim que acontece, a subtrama ou subtramas, né, de uma história. A gente vê muita subtrama na série, né? De repente a gente vê os personagens principais, mas de repente vê a filha do personagem principal, ou a mãe, e que tem suas histórias paralelas. A subtrama nada mais é do que histórias paralelas à trama central do filme. Então vamos lá, vamos continuar. O tema agora é sinopse e argumento. A sinopse nada mais é, eu costumo ouvir falar que é resumo, mas não é um resumo, é onde você conta ali em pequenas linhas, né, a sua história. Não é um resumo da história, porque você não vai contar começo, meio e fim. Você vai ali escrever onde a história se passa, quem são os personagens e o que consiste a trama, né? Para que você comunique para aquela pessoa que está vendo, que dá iniciação à sua história, ali como a sua história é, tá bom? Então a sinopse nada mais é que isso. Eu, por exemplo, se eu fosse escrever uma sinopse dessa história, como que eu começaria? Então eu faria aqui. Vamos lá. Então eu vou aqui escrever a sinopse
sinopse da nossa história. Tá? Você coloca o gênero, se você quiser, né? Gênero. Aqui nós falamos do gênero suspense, suspense barra terror, né? Fizemos aí, escolhemos o nosso público e o nosso conceito do filme que vai dar aí. E você escreve outras informações que você quiser, você pode colocar o tema. Qual que é o tema, né? A loucura. Depois você corrige, né? Loucura, vingança. Tá? Ou outra coisa que você quiser. O tom, né? Do filme, você coloca as informações. E como que eu costumo fazer? Fazer uma sinopse? Eu escrevo em poucas linhas aquilo que é a história. Não é o resumo, mas é aquilo que em poucas linhas é a história. Então, onde a história se passa? A história, eu começo onde ela se passa. A história se passa numa cidadezinha do interior, num bairro, né? A história se passa num bairro de periferia, é onde realmente essas coisas acontecem, numa cidadezinha do interior, onde a senhora, né, fala o personagem, a senhora dos 56, que é uma senhora dos 56, uma campeã de orquídeas, onde uma campeã de orquídeas é levada à loucura quando uma de suas orquídeas é destruída por gatos. Depois você arruma, né? As orquídeas. Uma campeã de orquídeas é levada à loucura quando uma das suas obras-primas, né? Você começa a mudar. Reescrever, porque a escrita é muito importante. Uma de suas obras-primas é destruída por gatos. Ela resolve exterminar os gatos da vizinhança, mas encontra outra muito mais louca, que ela, em busca de vingança pela morte de seu gato, tido como filho. Bom, eu estou dando aqui um exemplo, né, de como ficaria a sinopse, né, como ficaria a estrutura desse filme contada em pequenas linhas. É claro que nós não temos ainda o filme inteiro, é claro que nós não temos ainda a história inteira, mas isso aqui é um exemplo de como eu estou contando a história para alguém, como que alguém vai se interessar por minha história através da sinopse, né? A história se passa num bairro de periferia, numa cidadezinha do interior, onde a senhora dos 56, uma campeã de orquídeas, é levada à loucura, quando uma de suas obras-primas, depois eu corrijo aí, é destruída por gatos. Ela resolve exterminar os gatos da vizinhança, mas encontra outra mulher, né? Outra personagem
muito mais louca que ela, em busca de vingança pela morte do gato dela, que é tido como um filho. Então aqui eu tenho já a história contada em poucas linhas, né? Então aqui nós temos a sinopse do filme, através dessa pequena, dessa mini história, né? Eu vou ser atraído ou não para ler ou para assistir a minha história, ou para ouvir a sua história, ouvir a minha história ali ao lado do cafezinho, em qualquer lugar que eu for escrever. Então nós temos a sinopse. Agora então nós vamos entrar aqui, depois que eu escrevi a sinopse, eu já sou naturalmente levado a escrever o argumento. O que é o argumento? O argumento nada mais é de que escrever a história, começo, meio e fim, em estrofes, como se fosse um romance, como se fosse alguma coisa. Então eu escrevo toda a história já, né, com começo, meio e fim, estruturadinha, né, com as viradinhas, com os dentes incitantes, já que eu programei aqui em ações, e agora eu vou transformar isso aqui numa história contada, mas em estrofes. Eu não estou falando em colocar diálogo, eu não estou falando em colocar coisas supérfluas na história. Eu estou falando em contar a minha história como ela realmente é, começo, meio e fim, em estrofes. Então eu vou dar um exemplo aqui de como construir a primeira estrofe dessa história. E depois, então, vocês com esse devaneio, né, com essa premissa aqui na mão, vocês podem escrever o argumento. E depois do argumento, então, é que vai vir o roteiro, ou o seu romance, ou a sua música, ou sei lá, aquilo que você for escrever. Agora é hora, então, depois da sinopse, é hora, então, de escrever o argumento. Eu vou ensinar para vocês como faz. Deixa eu ver aqui onde ela começa. Aqui eu conto como aconteceu, toda a trama, então sei. Atrás da mulher morta, morquidade invadida por gatos. Gatos, adoro gatos, uma maravilha. Beleza, então aqui está o devaneio. Eu posso escrever aqui, então, logo depois do título, a minha primeira estrofe, ou seja, o primeiro acontecimento. Então a gente vai escrever sobre o quê? Sobre a senhorinha de 56. Porque o primeiro ato, nós não falamos que vamos apresentar aí os personagens do seu ambiente. O primeiro personagem que aparece, então, e o seu ambiente é a senhorinha de 56. Onde ela está? Ela está na sua orquidade.
Então, a primeira estrofe. Aparece então a senhorinha do 56 cuidando do seu orquidário, entusiasmada, às vésperas do grande prêmio da exposição de orquídeas. A senhora do 56 cuidando com carinho de sua orquídea campeã. Ela entra em casa, tira as luvas. Você pode colocar a cor dessas luvas se você quiser. Eu gosto de colocar as suas luvas amarelas. E coloca no aparador cheio de troféus. E nas paredes recortes de jornais com sua foto e texto de reconhecimento por suas conquistas. Nas exposições de orquídea da cidade. Evento que reúne muitas pessoas e movimenta o turismo da cidade. Olha aí, legal, né? Reunir. Então eu tenho 3 estrofes aqui já apresentando um dos personagens, né? Então, eu coadjuvante, mas vou começar a apresentação com dela cuidando, né, do seu orquidário, ali toda eufórica, por conta do prêmio da exposição que vai ser no outro dia. Então depois a gente continua as estrofes até terminar a história. Então isso é assim, então se escreve um argumento. Agora então chega o momento, depois de você ter escrito o argumento, esse aqui é o argumento 1, aí você vai, é claro que você reescreve essa história, organizando melhor, ordenando melhor. E se reescrevendo significa que você vai perder a questão da criatividade no começo, né? Você ainda está no processo de criatividade, mas procura manter aí a essência da história que você concebeu e que você criou, tá? Então, depois do argumento, nós fizemos ali em cima a sinopse, né? Essa pequena historinha, a grande história, e aqui o argumento, que é a história escrita em estrofes, beleza? E aqui, então, agora nós chegamos no momento, se você for escrever, por exemplo, um roteiro, né, para um filme, o roteiro para um vídeo, roteiro para um videoclipe, roteiro para um... Então agora você vai escrever. Vou mostrar para vocês como formata essa estrutura em roteiro, tá? O roteiro, a estrutura do roteiro que nós vamos escrever aqui é a estrutura que é mais usada de roteiro, que é o Master Scene, né? Master Cenas, que é feito primeiro o cabeçalho da cena, depois a gente vai escrever a ação, né? Transformar isso aqui em ação. Nós vamos ver o personagem e o que ele fala, ou o que ele pensa, né? E depois a gente coloca uma pequena transição, ou prepara, seja, essa primeira ação numa transição para a próxima ação. Então o que acontece? Aqui eu estou fazendo no Word, eu gosto muito de fazer as cenas mesmo no Word, tá? Tem o Celtics, né? Um programa chamado Celtics, que é um programa gratuito. Ele vai ter todo um esquema lá para você formatar a sua história em roteiro para cinema, dramaturgia, teatro, romance, contos. Ele é bem complexo, mas ele é gratuito e é muito legal. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque você pode entrar no seu programa, baixar esse programa, conhecer, e tem tutoriais a rodo, né, desse programa. O outro programa é o programa pago, que é o mais usado, né, que é o Final Draft, né, se não me engano está no 12 já, que é o programa mais usado. Eu não uso nenhum desses dois programas, eu faço no sistema Master Scenes, mas eu faço no Word, por conta que eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever e eu posso ficar corrigindo toda hora. A formatação do roteiro, do texto em roteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu nada mais vou fazer, transformar o meu texto em ações, tudo aquilo que é ação. Então eu sei que aqui, eu começo então com o cabeçalho, eu começo aqui, onde que ela está? Orquidário, eu coloco a letra maiúscula, tá? Orquidário, quintal, onde que é? Quintal, dia. Porque eu sei disso, você pode colocar amanhã, você pode colocar começo da manhã, você pode colocar o que você quiser. Então eu começo assim. O que acontece? Então você escreve a primeira ação. Qual que é a ação? A senhorinha do 56 cuidando do orquidário. Ponto. Como que ela está? Ela está toda entusiasmada. Ela está dando uma dica aí para o seu ator. Entusiasmada às vésperas do grande prêmio das orquídeas. Ela aparece
Logo depois, uma outra ação, a senhora, ela, né, você pode colocar ela, que você já falou que você sabe que é ela cuidando com carinho da sua orquídea campeão. Aqui nós sabemos que vai fechar um close, né? Beleza. Essa aqui é uma outra ação. É uma primeira ação. O que que acontece? A senhorinha do 56, senhora do 56, ela dialoga com quem? Com um gato que está tentando entrar no seu orquidário. Como ela é personagem, eu mantenho em maiúscula. Tá? Eu sempre mantenho em maiúscula. Daqui a pouco eu vou formatar para você dar uma olhada. Senhora do 56 é o nome do personagem. Mas ela podia se chamar Maria, pode se chamar qualquer coisa. Porque nós optamos, por enquanto, de chamá-la de Senhora do 56. Então aqui eu tenho o cabeçalho. Deixa eu até dar uma corzinha nele aqui. Deixa eu dar uma corzinha maior, só para vocês entenderem. Eu tenho o cabeçalho, posso colocar aqui cena 1, cena 2, cena 3 aqui no começo. Mas eu sei que isso aqui é o cabeçalho. Então qual que é a ação? A ação, a senhora do 56, a personagem, está cuidando do seu orquidário, uma planta que ela gosta muito. E ela é campeã. E o que que ela faz? Ela sempre dialoga com alguma coisa. Ou com ela mesma, ou com outra. No caso aqui eu vou fazer ela conversando com um gato, ou seja, enxotando um gato que está tentando entrar no seu orquidário. Senhora do 56. Então, você que está entrando aqui e fazendo cocô nos meus vasos? Opa, nossa, que vaso com cozinha. Vasos? Então ela está conversando com o gato. Então é você que está aqui e fazendo cocô nos meus vasos? Fora daqui. Então ela dialoga com um personagem que está fora da tela. Nós não precisamos nem ver o gato, mas nós sabemos que é um gato, né? Porque nós escutamos o miado do gato. Nós podemos cuidar de coisas aqui quando ela está cuidando com carinho da sua orquídea, quando ela ouve o miado de gatos. Quando ela ouve o miado de um gato. Então nós sabemos que esse gato está fora do orquidário tentando entrar na coisa. Então ela levanta a cabeça, né? Quando ela ouve o miado do gato. Aí então nós colocamos, senhora 56, então é você que está entrando aqui fazendo cocô nos meus vasos? Então ela conversa com o gato. Aqui, como é um diálogo, e nós escolhemos a formatação Master Cine, o que que a gente faz? A gente traz... Opa, peguei errado. A gente traz a cena, o diálogo 3 centímetros para diante, para marcar melhor a cena. Então eu tenho aqui o formato de um roteiro para cinema, Master Cine. Então, opa, aqui está o argumento. Mas eu já vou colocar aqui como roteiro, tratamento 1, que é o primeiro tratamento. Roteiro, tratamento 1. Depois eu acerto tudo isso aí. Agora eu vou fazer o argumento e vou fazer a formatação do roteiro. O personagem é movido pelo seu desejo. Então o desejo dela nesse momento é cuidar do orquidário, porque ela quer ser campeã ali na exposição. Qual que é o desejo dela? É cuidar do orquidário. Então ela vai lá no quintal e cuida do seu orquidário. Então a senhorinha do 56 cuidando nada, né? É presente. Cuida de seu orquidário, sempre no presente. Aqui eu errei, né? Tava no argumento aí. A senhora cuida, presente, do seu orquidário. Ela está entusiasmada às vésperas do grande prêmio da exposição. Esse entusiasmado às vésperas do grande prêmio da exposição, eu não preciso colocar, né? Porque isso aqui é subjetivo. Mas eu vou deixar ali só para informação de diretor. Cada um tem um estilo, né? O meu estilo é esse aí.
O que ela está fazendo? Ela cuida com carinho de sua orquídea campeã. Então ela está cuidando em especial de uma flor, né, de uma orquídea que é campeã. Quando ela ouve um miado de gato, aqui você pode colocar uma rubrica, né, que é entre aspas, eu gosto de colocar também, ela muda, ela fica, né? Ela fica, ou dá um sentimento para ela, o sentimento pode ser colocado em rubrica. Ela fica brava quando ela ouve o miado do gato, porque ela sabe que o gato é nocivo para a sua orquidária. O gato é uma praga para o seu orquidário. Então a senhora, então é você que está entrando aqui e fazendo cocô nos meus vasos? Ela fala para o gato, fora daqui. Então eu fico... o meu roteiro, então, passa a ter esse formato. Cabeçalho, informações onde, né, o que está acontecendo e o dia, a hora do dia, a noite, o quê? E ação. A senhora cuida do seu orquidário. Ela está muito feliz, né? Isso aqui pode ser uma rubrica, então ela pode ser também colocado entre parênteses, que é uma informação extra. Ela cuida com carinho de sua orquídea campeã. Quando ela ouve, ou seja, ela ouve nesse momento, não precisa colocar quando, que nós sabemos o quando que está aqui. Vou colocar só ação. Ela ouve o miado de um gato. Então ela fica brava. Eu posso colocar aqui, ela levanta a cabeça. A cabeça, ou não. Depois você vai tirando tudo isso aí. Você coloca depois na reescrita, você tira e deixa só o necessário. A senhora de 56, né? Quem é que vai falar alguma coisa? A senhora de 56. Então é letra maiúscula. Então é você que está entrando aqui fazendo cocô nos meus vasos? Fora daqui! Fora daqui! Ela enxota o gato através disso aí. É assim então que nós formatamos o nosso argumento no roteiro. Muito bem, depois que você tem o roteiro na mão, escrito, você vai ver que são vários eventos que são escritos como cenas, assim, desse jeito. Então você vai ter todas as cenas da sua história escritas desse jeito. E o que significa essas cenas? Essa cena, a ordem dela é essa mesmo? Então como que você vai saber? O que eu costumo fazer? Eu costumo cortar umas tirinhas do roteiro, eu imprimo, né, o roteiro, depois eu corto em cena e coloco num grande painel na minha frente. Então, de repente, eu vejo que essa cena aqui do orquidário pode ser colocado depois de mostrar a personagem principal, por exemplo, com o gato no colo, lendo seu livro e tomando uma xícara de chá. Eu não quero apresentar a história, de repente eu percebo que eu não quero apresentar a história começando com a senhorinha dos 56. Porque a minha protagonista, na verdade, é a do Carmo. É a senhora elegante, que tem o cabelo ruivo, né, muito bonita, e ela tem o gato, ela cuida do seu gato, que chama Jerônimo. Jerônimo, né? Januário. Januário. A linha que está me ajudando aqui, nem sempre está me ajudando. O gato se chama Januário e está no colo dela, mas esse gato é como se fosse um filho dela. Então eu percebo que é mais importante colocar a Maria do Carmo com o seu gato no colo, lendo seu livro, primeiro, apresentar ela primeiro e depois apresentar então a senhora 56. Então eu vou ver nesse painel, eu começo a organizar melhor as minhas cenas. Isso se chama escaleta. Você pode fazer isso no computador também. Inclusive nos programas do Celtics, o Final Draft tem uma abinha de escaleta. Então você escreve aí os textos da cena em escaleta, resumido, né? Em escaleta, e dali então você pode organizar melhor a sua cena, ou seja, estruturar melhor as suas cenas para a história ficar melhor contada. Então, depois que você tem o seu roteiro formatado, não significa que está pronto. O mais importante de quando você escreve uma história não é a escrita, e sim a reescrita. Então você tem o roteiro formatado, nas cenas bonitinhas, você já fez escaleta, você já organizou o encadeamento dos eventos, né, um atrás do outro, e formou um conjunto de planos sequências. Esses planos sequências viraram
a história, o primeiro ato, depois o segundo ato e o terceiro ato. E quando você tem todo esse material, então você vai reescrever a sua história. O que é isso? É o momento, então, em que você tem a sua história formatada, você tem a sinopse, você tem o argumento, você tem o roteiro, e o que você vai fazer? Você vai pegar essa história e guardar essa história por um tempo. E vai fazer outra coisa, passa uma semana, às vezes passa um mês, às vezes passa até meses, às vezes passa até anos. Isso já aconteceu comigo. Então você pega aquela história, então você está com a mente mais livre, mais tranquila, e você pega aquela história, então você começa a reescrever. E você percebe que tem um monte de erros, né? Às vezes erros de concordância, às vezes erros de gramática, apesar que não é isso, mas principalmente o erro estrutural. Erro não. Eu diria que você pode acertar melhor a estrutura da sua história. Então você pega essa história e reescreve outra vez. E depois que você termina, você volta e você reescreve outra vez. Então você vai começar a colocar ali roteiro 1, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, até que você chegue então num plano dessa reescrita em que esse roteiro você percebe que a sua história está pronta para ser apresentada para as pessoas. Então esse é o momento da reescrita, uma das coisas mais importantes do desenvolvimento da sua história. Beleza, então voltando um pouquinho, o clímax, né? Quando você então termina ali seu argumento, você está escrevendo a sua história, você percebe que toda história, quando você começa a assistir uma história, quando você começa a ler um livro, você percebe que essa curva dramática vai te remeter para um evento lá em cima, para um evento que nós chamamos do clímax, ou seja, é o ponto mais alto da história, né? Que ela está ali já no terceiro ato, no final do terceiro ato, por ali, ou no final do segundo ato. A gente sempre sabe que é o clímax, que é o ponto mais alto da nossa história. Então, no nosso caso aqui, da nossa história, nós sabemos que vai haver aí um conflito, né? Um confronto entre esses dois personagens. A senhorinha que mata o Januário. O Januário, que para Maria do Carmo é como se fosse um filho, né? E ela, a Maria do Carmo, não aceita de jeito nenhum essa história. Ela quer uma vingança. Então, ela alimenta no coração dela uma ação de vingança contra a senhorinha de 56, porque ela descobre que foi ela que matou o seu gato. Então, todos os eventos, a partir do momento do desejo dessas duas, vai caminhar até o clímax. É claro que nesse interim vai ter ali a sensação das duas, né? Principalmente a da Maria do Carmo, criando um mecanismo, então, para eliminar a senhorinha dos 56, ou seja, matar a senhorinha dos 56. Mas ela tem que fazer um plano muito bem feito, porque ela não quer voltar para a clínica psiquiátrica de jeito nenhum, né? Ela quer fazer tudo isso e ficar limpa, e ninguém perceber nada. Então ela arma seu plano, junto com a vida, né, da senhorinha dos 56, mas tudo isso leva para o clímax. O que acontece no clímax? No clímax, então, a Maria do Carmo, um pouquinho antes, ela resolve matar a senhorinha de 56, como foi morto o gato dela, envenenado. Então ela cria uma amizade com a senhorinha de 56, leva ela para casa e, através de uma xícara de chá, ela envenena a senhorinha de 56. Mas a senhorinha de 56, por envenenamento, morre de uma hora para outra? Não! Ela tem o momento de agonia. E nesse momento de agonia, o que acontece? Ela ataca a Maria do Carmo. Ela morrendo, né, nesse processo de envenenamento, ela sabe que ela está morrendo, então ela ataca a Maria do Carmo e consegue mobilizar a Maria do Carmo e enforca, né, a Maria do Carmo. A Maria do Carmo fica lá como se estivesse morta. E depois que acontece isso, então ela cai do lado e ela então começa a regalar o olho e estrebuchar, né, se espernear, subir pelas paredes como gato. E ela morre envenenada como gato. E o que acontece? Então nós temos nesse momento o clímax. E a Maria do Carmo está ali tida como morta. Mas de repente ela dá um suspiro e acorda, ou seja, ela ressuscita daquela morte. E ela então vai caminhar, a história então vai caminhar para o seu desfecho final. Mas nós temos então o ponto alto da nossa história, esse confronto
onde as duas, né, se pegam numa intenção de uma matar a outra. Então nós temos aí o ponto mais alto da história, que se chama clímax. Uma das coisas que me levou a falar sobre roteiro, né, sobre iniciação à escrita, é que muitas pessoas me param na rua ou mandam textos para mim. As pessoas têm vontade de aprender a escrever roteiro, principalmente roteiro para cinema, né? Vocês perceberam que nós pegamos um pouquinho mais disso aí. Ah, eu quero escrever um roteiro, outro me parou um garoto, eu quero escrever roteiro para HQ, né? Como é que eu faço? Ah, eu quero escrever roteiro para um curta-metragem, eu quero escrever roteiro para um longa-metragem. Olha, eu quero escrever um roteiro para histórias que eu vou colocar no YouTube, né? São histórias reais, ou histórias fictícias, são documentários, são biográficos, né? Então, o roteiro é a mesma coisa, a contação da história passa pela mesma coisa. Então, depois que você tem tudo isso pronto, no caso do roteiro, especificamente aqui no caso do roteiro, né, isso aqui que acabou se transformando num curta-metragem, né, ou longa-metragem, nós não sabemos ainda, mas ele podia ser um romance, podia ser um conto, podia ser o que for, tá? Mas especificamente agora nós vamos falar desse texto ter sido transformado no roteiro. Depois disso tudo pronto, como é que eu vou fazer, né? Qual é a próxima etapa, por exemplo, para eu planejar um curta-metragem, ou seja, realizar um filme? Então nós chamamos isso de planificação e montagem. É o momento então que você planifica o seu roteiro. O que é planificar o roteiro? Planificar o roteiro nada mais ou planificar a história, é transformar tudo isso aqui em produção. Como é que a minha equipe de produção, como é que a nossa equipe de produção vai compreender isso aqui para ser produzido o filme, no caso? Então eu tenho aqui, por exemplo, então eu vou mostrar para vocês aqui como que faz a planificação, ou seja, dessa primeira cena. Então eu começo aqui, eu gosto de fazer, pelo menos eu gosto de fazer, com o personagem. Eu tenho o personagem aqui e eu pinto ele de uma cor. Eu vou pintar o meu personagem de laranja. Então tudo que é personagem que eu preciso para o meu filme, então eu pinto de laranja. Então o gato também é outro personagem, né? No caso aqui ele nem aparece na cena, mas eu vou deixar aqui porque se resolver aparecer ele está aqui. A outra coisa que eu faço é o ambiente. Onde que ela está? Ela está no seu orquidário, num quintal, seu orquidário. Então eu pinto, por exemplo, o ambiente, eu pinto de verde, tá? E aqui nós temos uma coisa também, que nós temos o áudio, né, que compõe a produção desse curta-metragem. Então aqui, por exemplo, houve um áudio, né? Então eu coloco aqui em um azul clarinho, que eu sei que é o áudio, além dos passarinhos cantando, né? Desse fundo, tudo, que depois eu posso pegar eu vou pegar toda essa planificação e fazer um texto de tudo que tem e passar para o pessoal da produção, a realização, né? O personagem, onde que vai ser, ou seja, a locação onde vai ser gravado isso, que é o orquidário no quintal. O pessoal do áudio, por exemplo, da produção de áudio, ele sabe que tem um miado de gato aqui, mas ao mesmo tempo tem os passarinhos cantando, tem crianças brincando na rua, ou seja, a sonoridade, ou seja, o background que compõe um fundo de quintal. O que mais que eu vejo aqui? Aí depois eu vejo os objetos. Os objetos também eu pinto de uma outra cor, que o pessoal tem que ir, que o pessoal tem que ir atrás desses objetos. Então eu tenho aqui vasos, eu tenho aqui uma orquídea campeã, eu tenho cocô de gato, que é um objeto também, posso colocar, né? Eu preciso desse cocô, ou não, mas eu deixo ali. E uma orquídea campeã, que é o objeto de cena. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Levanta a cabeça. E uma luva amarela, né? Ela tira as suas luvas amarelas, que estão aqui. Aqui é outra cena, né? Na verdade, aqui é outra cena. Eu vou até colocar aqui outra cena, que é casa, hall de entrada, barra dia. Isso aqui já é uma outra cena.
formatando aí uma outra cena. Então, eu vou fazer a planificação disso aqui também, então eu tenho que ter a casa, né? Ela entra em casa, então eu sei que a locação é dentro de uma casa. Então, a locação é verdinha, né? Verde. Ela tira as luvas, que é um objeto. Eu faço em amarelo. E coloca no aparador, que é um objeto. Que é amarelo. Troféus são objetos. Então essa cena aqui é cravejada de objetos. Recortes de jornais são objetos que compõem a cena. E qual é a sonoridade disso aqui? Mesma coisa, os pássaros, as coisas, né? O pessoal já marca e você também já pode indicar para o pessoal da produção. Então é assim que funciona uma planificação na hora de você produzir, por exemplo, uma história dessa num curta-metragem ou numa história que você precisa contar. Você precisa ter esses elementos de composição, ou seja, tudo aquilo que vai entrar na frente da câmera ou do celular, alguma coisa que você precisa ter no seu para produzir a sua história. Então, eu vou falar um pouquinho também, porque às vezes as pessoas me perguntam o momento em que a história começa a virar imagem. Então, uma das maneiras da história ser contada através de imagens, através de figuras, é o storyboard, né? Nós gostamos de trabalhar com animação, nós trabalhamos com stop motion, animação em stop motion. Então eu vou dar aqui uma dica também sobre o storyboard. O storyboard é usado em todo o cinema, né? Num dos processos de cinema é usado, porque o storyboard ele é usado para você visualizar aquela cena, né? A marcação dos atores, marcação de cena, né? Marcação onde os atores ficam, a movimentação, a luz, o enquadramento, que tipo de enquadramento que é. Então nós fazemos o storyboard. Nós temos aqui o filme Os Aliens e Ciranda do Sul. Aqui nós fizemos todo o storyboard. Olha, você pode verificar aqui. Aqui nós temos mais de 500 desenhos, né, que compôs o storyboard dessa história, uma longa-metragem. Então, eu vou pedir para a Aline aproximar aqui. Deixa eu ver, página 4. Deixa eu pegar a página 1, que é onde começa. 10, 6, 4, 5, 3, está fora de ordem. Página 1. Então, está aqui a página 1. É onde a nossa história começa, onde é a apresentação do ambiente e os primeiros personagens. Olha só, então o que eu faço? Eu faço o desenho da primeira cena. Na primeira cena, eu começo a desenhar, ou seja, eu começo a contar em figuras o que está acontecendo, onde é. Aqui eu sei que é uma pracinha, aqui eu tenho uma delegada, né, com um monte de cartas em cima de uma mesa. Aqui eu tenho o assistente dela que está olhando para o seu topete. Então eu começo a contar a história através de figuras. Aí depois eles olhando por uma vidraça, aparecem os cavalos, né, do outro lado. Está chovendo, né? A gente percebe que está chovendo, que tem uma chuva aqui, ó. E nesse momento dá um raio, né? E as cartas de baralho caem sobre a mesa e os cavalos se assustam e saem correndo, né? E aí eles dois ficam olhando pela chuva, a chuva através da vidraça caindo lá atrás. Aí cai um outro raio, né? Vira uma transição onde começa a mostrar o quarto do nosso protagonista. Olha só, que tem um quarto, tem uma cama. Essa cama tem uma cabaninha, né, de lençóis. Aqui ele já está, o personagem está brincando de super-herói com dois bonequinhos, aqui mostra os bonequinhos, e assim por diante. Então o storyboard é aquele momento, então, em que a história começa a virar figuras, ou seja, é uma história que nós começamos a ser contada através da imagem. Então aqui nós temos os Aliens Ciranda do Sul, né? Como que eu gosto de fazer? Mesma coisa, eu continuo no Word, eu faço no Word essas planilhas, né? Essas tabelas, onde aqui conta, eu coloco os desenhos, depois passa do papel, passa para o programa, né? Existe o programa também, o Celtics faz isso, o Final Draft também faz isso, né? Pega, segura e transforma em storyboard também. É possível fazer por lá também.
Eu, como tenho habilidade com Word, eu gosto de fazer no Word, então eu faço assim. Então, aqui na primeira página, a página de capa, né, eu coloco o nome do filme, coloco o storyboard, coloco aqui o segmento que ela é, que é uma animação em stop motion, coloco a sinopse, né, não é resumo, mas é sinopse, eu coloco aqui o primeiro, a sinopse do filme, e aqui eu tenho, então, começo as primeiras figuras que eu tenho aqui, então eu coloco aqui, então eu sei, e coloco também o texto já do roteiro aqui. A pracinha iluminada por luminárias de jardim e postes do outro lado da rua da pacata cidadezinha Ciranda do Sul. Então eu tenho aqui o texto, mas eu tenho a visualização do que é o texto. Então, ou seja, eu tenho uma informação muito clara do que está acontecendo na minha história através do visual. É claro que você pode aprofundar mais nisso, eu estou só falando que é uma das maneiras também de contar a história, ou seja, depois de você terminar a sua história, é uma maneira de você transformar a sua história em visual para mostrar para alguém, por exemplo, mostrar um diretor ou alguma pessoa. Você mesmo pode fazer um desenho, que no caso eu sou desenhista, eu mesmo faço, ou você pode chamar um amigo, alguém, e fazer a história, a contação de história através de imagem. Esse é o storyboard.